Nasceu em uma idílica Copacabana, lá pelos idos de 1923, de nome Sérgio Porto. O outro, na redação do Diário Carioca, em 1953, e foi batizado como Stanislau Ponte Preta. De temperamentos bem distintos, os dois, embora encarnados na mesma pessoa, formavam mais que uma dupla de criador e criatura. Sérgio passou a ter o heterônimo como personagem e autor. Sua outra face. Stanislau. Sérgio Porto se autodeclarava como jornalista, radialista, televisista. O termo ainda não existe, mas a atividade dizem que sim. Teatrólogo, hora em recesso, humorista, publicista e bancário. Esta alma inquieta acumulava ainda mais atividades. Marido, pescador, colecionador de discos. Só samba do bom. E jazz, tocado por negro. Além de clássicos. Ex-atleta, hoje cardíaco. Mania de limpar coisas, tais como livros, discos, objetos de metal e cachimbos. Na verdade, Sérgio figurou no Olimpo do melhor humor literário como um dos maiores cronistas que o Brasil já teve. Sérgio Porto foi um retrato marcante da esperança que contagiava um Brasil em desenvolvimento ao balanço da bossa nova. Esbanjando alegria, nosso cronista esportivo brindou os brasileiros contando as façanhas da seleção no Chile em 62. Quando Zito chegou, foi só alçar a infiel por cima da muralha eslava. O sol atrapalhou e o Lotação Vavá Largo da Abolição botou a Juriti pra cantar. Os chilenos vinham vaiando o maior craque deste campeonato do mundo. Mas agora, seu Mané ficou com a bola no pé uns 30 segundos. Palmas! Palmas do estádio inteiro. E acabou! O Brasil é bicampeão mundial de futebol. Stanislau, ao mesmo tempo tese, antítese e síntese, veio ao mundo para mostrar o humor afiado do seu criador. Sua verve satirizava as transformações de um país agrário que entrava na modernidade. Aqui entram em cena os seus personagens, do malandro a viver de expediente ao operário fabril no balanço dos trens da central. Um Sérgio Porto nostálgico. Lamentou a demolição dos antigos casarões cariocas que levaram consigo árvores e ninhos de cotovias. Em A Casa Demolida, deu um testemunho crítico da especulação imobiliária que substituiu o horizonte da princesinha do mar pelo lucro dos espigões de milhares de kitnets. Televisão é máquina de fazer doido. Passarinho é quem gosta de cantar de graça. Para bom entendedor, meia guilhotina basta. Não precisa ser bom cozinheiro para saber se um omelete está bem feito. É neste universo de gozação e humor que Stanislau vai unir a cidade partida entre Zona Sul e subúrbio.
Inspirado em Serafim Ponte Grande de Oswald de Andrade, Stanislau, ou Lalau, integrava uma numerosa família de personagens, os Ponte Preta. Esses moradores de um casarão em Boca do Mato formam um painel da vida carioca. A macróbia tia Zulmira, Primo Altamirando, ou Mirinho, um tremendo mau caráter, Rosamundo, o distraído, e Bonifácio, o patriota. Stanislau confessa: hoje, o primo Altamirando, embora nunca tivesse trabalhado, resolveu se aposentar. Abriu um escritório de corretagem para contrabando, tráfico de entorpecentes e prostituição em massa. Tia Zulmira dizia de Mirinho, o remanescente da malandragem, ser daqueles capazes de juntar cabra a periscópio para criar bode expiatório. Stanislau vai debochar sem dó nem piedade de um elitismo de Araque, de gente incomodada com a entrada do povo em cena e a mudança de costumes nos anos 50. Naqueles tempos, os cronistas sociais endeusavam o ócio e a frivolidade. Todos os anos, escolhiam as 10 mulheres mais bem vestidas. Lalau rebateu: vestir com classe é fácil. O difícil é tirar a roupa com o idem. Por isso, criou a lista das mulheres mais bem despidas, as certinhas do Lalau, que vinham do Teatro Rebolado de Carmen Verônica a Iris Bruzi. Em As Cariocas, Sérgio Porto vai revelar o universo de personagens femininas em 6 crônicas ambientadas cada uma em um bairro carioca e protagonizada por uma heroína. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Admirador de Pixinguinha, Sérgio era um desses amantes da boa batucada. Frequentador da boemia do Morro da Mangueira, ficou amigo de Cartola. Passou-se um tempo e esse grande sambista, o divino Cartola, sumiu das paradas, até que o destino os uniu novamente. Sérgio reencontrou Cartola como lavador de automóveis em Ipanema e não pensou 2 vezes. Conseguiu para ele um emprego na Rádio Mairinque Veiga e o ajudou a retornar à cena cultural. Sérgio iniciou sua carreira jornalística no final dos anos 40. Trabalhou na Tribuna da Imprensa, Diário da Noite, O Jornal, A Carapuça e revistas como Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro e Mundo Ilustrado. Ao lado de Nelson Rodrigues, Rubem Braga e Antônio Maria, Sérgio Porto foi responsável pela mudança na linguagem jornalística brasileira, transitando entre literatura e jornalismo. Seus textos para o Última Hora de Samuel Weiner deram origem aos FEBEAPAZ, Festival de Besteira que assola o país. Neles, criticava duramente a Redentora, apelido que deu ao golpe militar de 1964. Não foi preciso muito esforço para Sérgio Porto se tornar o ridicularizador mor daquela mediocridade. Bastava relatar os fatos verdadeiros. Estreou no Teatro Municipal a peça clássica, Electra, tendo comparecido ao local alguns agentes do DOPS, para prender Sófocles, autor da peça e acusado de subversão. Mas já morto em 406 a.C. Eram tempos em que livros sobre cubismo tinham que ser apreendidos porque eram coisa de cubano. Sérgio Porto foi escolhido patrono do Pasquim, um dos principais veículos de contestação pela via do humor na história do jornalismo brasileiro. As marchas da família com Deus pregavam um obscurantismo que acabou se materializando nos anos de chumbo, aos quais o coração de Sérgio Porto não resistiria. Viveu seus 45 anos intensamente. Suas últimas palavras, ao sofrer seu derradeiro infarto, foram:
Tonica, eu tô apagando. Vira o rosto pra lá que eu não quero ver mulher chorando do meu lado. Partiu em 68, pouco antes do famigerado AI-5. Fosse vivo, com certeza Stanislau iria deitar e rolar com o farto material que a política de hoje produz. O FEBEAPA está em perfeita forma.